Olá pessoal, hoje nós vamos aprender a trabalhar com exceções no C#. Uma exceção, ela é uma situação inesperada que acontece dentro do nosso programa. Vocês já estão acompanhando o nosso curso há bastante tempo, já sabem que por diversas vezes o seu programa dá um erro que você sequer imaginava que iria acontecer. Então, isso é uma situação muito comum. Às vezes você sabe que isso pode acontecer, ficar fazendo validações e validações e validações para escapar. Às vezes você nem sabe que isso pode acontecer, às vezes é até imprevisível, como por exemplo uma comunicação de rede ou a leitura de um arquivo que pode estar num setor corrompido. Então, algumas linguagens de programação te dão estruturas para lidar com essas situações e permitir que você tenha controle total sobre o seu programa numa situação de exceção. Então vamos ver aqui. Primeiro a gente vai precisar criar um cenário onde o nosso programa, que seja um programa simples e que possa dar diversos erros diferentes para a gente conseguir tratar. Então, uma maneira da gente fazer isso é criando um programa que recebe dois números quaisquer e executa a divisão de um pelo outro, ok? Para esse exemplo, eu vou usar o tipo decimal, porque se a gente usar o tipo double, a gente vai ter um comportamento um pouquinho diferente do que a gente esperaria. No caso aqui, eu quero a maior quantidade possível de erros para que a gente possa tratar. Então, eu vou criar uma variável chamada y, uma variável chamada x e uma variável chamada z, ok? E vou pedir para que o usuário me digite o valor de x e o valor de y e o valor de z. Z não, né? Vamos colocar um R de resultado que vai ficar melhor. E o R vai ser o resultado e vamos dividir o valor de x pelo valor de y para calcular R, ok? Então é isso que a gente vai fazer. Então vamos pedir para o usuário digitar o valor de x, ok? X igual. E vamos fazer um console readline. Vamos converter isso em decimal, ok? Então vamos dizer um convert.toDecimal e vamos gravar isso na variável x, ok? Então aqui ele vai ter o valor digitado pelo usuário, convertido num decimal e gravado na variável x. Agora vamos fazer a mesma coisa para y e ok. Isso aqui é suficiente para a gente poder iniciar. O que eu quero depois? Eu quero então que o meu R receba o quociente entre x e y, x dividido por y. E depois eu vou exibir o valor do resultado. R vai ser igual ao valor de R. Vamos colocar aqui com duas casas decimais. Só como número, né? Só como número suficiente. Ok. Então vamos lá. Vamos ver se isso aqui faz o que a gente espera. Então nós vamos digitar dois números naturalmente e vamos ver se ele vai conseguir calcular a divisão. Primeira vez demora um pouquinho. Então vamos lá, x vai ser 6, y vai ser 3 e r deu 2. Ok, até aí tudo muito bonitinho, o programa está pronto, está entregue, posso vender, né? Então, calma, né? Então, agora a gente tem que avaliar quais os tipos de situação que podem dar erro. Quem acompanha esse curso já viu a gente tratar algumas situações dessa aqui. Então, vamos pegar uma delas, ok? Vamos pegar uma dessas situações. Vamos pegar a situação onde a gente digita alguma coisa que não é um número. Certo? Então, dei Enter direto aqui. A mesma coisa aconteceria se eu digitasse, por exemplo, um texto. Ok? Vocês vão ver que as duas situações deram erro. Mas vamos ver o que aconteceu aqui. Ó. Tanto uma quanto a outra, vocês vão ver que são a mesma. Ele está dizendo aqui que nós tivemos uma exceção que não foi tratada. E ela diz que essa exceção é do tipo
format exception. E a mensagem é: a string de entrada não está no formato correto. Sim, porque ele não consegue fazer o to decimal por conta do formato não conter um número. Ok? Então, vocês vão ver que, podem ver aí, pausar, é a mesma mensagem nas duas situações. Então, o que a gente quer aqui? Corrigir este tipo de problema. O que eu poderia fazer? Poderia fazer um try parse e depois fazer um teste e aí dar uma mensagem numa situação ou outra. Mas perceba que a gente vai ter um monte de erros. Um monte de tipos diferentes de erros. Isso aí pode ser muito complicado fazer essa validação. Às vezes é melhor validação, às vezes é melhor um tratamento de exceção, às vezes é melhor ambos. Tá? Então você decide qual é a melhor solução para o seu problema. Aqui a gente vai passar uma alternativa. Tá? Então, na verdade aqui, ó, quais são os comandos que podem dar esse erro format exception? Na verdade, ó, são esses converts to decimal aqui, ó, esses dois comandos. Então, na verdade, o que a gente tem que fazer aqui, ó, é pegar esse trecho do meu código aqui e dizer que quer monitorar esse trecho em relação a erros. Então, como é que a gente faz isso? A gente faz isso nas linguagens de programação que possuem tratamento de exceção através do comando try. Try, ele pede um bloco. Nesse bloco, você vai colocar os comandos passíveis de exceção. E depois você vai ter um bloco chamado catch, seria capturar em inglês, tente, né? E se caso seja capturado, aí você vai ter o tratamento da exceção. Então, este bloco catch só será executado caso os comandos dentro desse trecho, entre o início e o fim do try, lancem uma exceção. Então, ele vai executando, no momento que lançar uma exceção, ele para a execução dessa sequência e pula para o catch. Okay? Então, vamos analisar como é que isso aqui pode entrar no nosso programa, né? Ele vai digitar X, tentar converter. Isso aqui pode dar erro. Depois ele vai digitar Y e tentar converter. Isso aqui também pode dar erro. E depois ele vai dividir e vai exibir a divisão. Faz sentido ele dividir e exibir a divisão se não funcionar isso aqui? Eu entendo que não. Então, na minha leitura, todo esse trecho, eu vou recortar aqui, ele tem que estar dentro do meu bloco try. Só acertar aqui a indentação para ficar mais legível. Opa. Ok? Então, ó, o que acontece? Eu disse para o meu comando, para o meu programa, defini as variáveis e falei, ó, agora eu vou fazer este trecho em sequência monitorando por exceções. E caso algum problema aconteça, seja ele qual for, eu quero que você desvie para o bloco catch. Okay? Então a gente pode fazer aqui no tratamento de exceção, por exemplo, um console writeLine, ocorreu um erro. Ok? E depois, só no final, só para vocês perceberem, aqui eu vou dar um ponto writeLine, final do programa. Então, o que vai acontecer? Se a execução não der erro, ele vai exibir o valor de x, vai ler o valor de x, ler o valor de y, calcular e exibir o valor de r e exibir final do programa. Caso dê erro, ele para onde deu o erro, exibe, ocorreu um erro e depois exibe final do programa. Okay? Percebam que até agora, quando ocorria uma exceção, o seu programa finalizava.
Agora a gente não vai ter o programa finalizando, a gente vai conseguir capturar, fazer um tratamento para esse erro, que no caso é só mostrar uma mensagem personalizada, e seguir com o programa normalmente. Então perceba, fiz uma execução aqui sem nenhum problema e ele chegou normalmente ao final do programa. Agora, eu vou digitar um valor inválido, que antes vocês já viram dando erro. Então olha só, agora ele desviou e foi para o nosso bloco cat e mostrou para a gente a mensagem de erro e o nosso programa terminou normalmente, graciosamente, sem exibir aquela mensagem para o usuário. Okay? Então isso aqui é muito desejável. A gente sempre quer fazer um tratamento melhor para os nossos programas de forma que o nosso usuário tenha uma interface mais amigável. Okay? O que a gente pode fazer aqui? A gente pode recuperar algumas informações aqui no cat, tá? Por exemplo, aconteceu um erro, mas eu não sei que erro aconteceu. Eu já falei para vocês que esse bloco foi criado para ter vários tipos de erros diferentes. Se eu quiser ter informações sobre o erro, o que eu faço? Eu venho aqui no cat e crio uma variável do tipo exception. Exception. E dou um nome para ela. Geralmente a gente chama de EX ou de E. Tá? Eu gosto de usar EX, mas pode usar o nome que você quiser. Essa variável ela vai conter diversas informações sobre o erro. Então, vamos exibi-las aqui. A mensagem do erro. Você consegue pegar através de ex.message. Então, este objeto que você criou aqui, nessa variável, ele tem o valor message, uma mensagem de erro. E você também consegue saber qual é o tipo da exceção usando o getType. Então, getType vai te retornar o tipo da exceção. Então, vamos ver agora mais bonitinho. Você pode usar esses valores para criar a mensagem mais bonita que você quiser ou mais adequada para o seu usuário, ou em cores diferentes, enfim. Então, olha só. Agora ele exibiu, ocorreu um erro. Perceba que eu forcei que o erro fosse na segunda variável, para vocês verem que funciona em qualquer uma delas. A mensagem que recebeu foi input string was not in correct format. Vocês tinham visto essa mensagem anteriormente. E o tal do format exception, que a gente já sabia que era essa que estava acontecendo. Tá? Então, galera, essa é uma maneira bacana de você tratar exceções genéricas, ok? Mas digamos que eu não quero ela tão genérica assim, tá? O que eu vou fazer? Eu vou comentar essa linha aqui do ocorreu um erro e eu quero dar uma mensagem específica para este erro do format exception. Alguma coisa do tipo: o valor digitado não é um número, por favor digite um número, alguma coisa do tipo. Então, o que eu poderia fazer? Eu poderia vir aqui e criar essa variável do tipo format exception. Percebam que ele vai funcionar normalmente. Tá? Então vamos rodar aqui. Vou digitar qualquer coisa. Funcionou. Qual é o problema com isso aqui? Se for um outro tipo de erro que não seja format exception, ele não vai parar nesse bloco. Ele só vai parar caso a gente tenha um format exception. Eu vou provar isso para vocês, gerando um tipo de erro diferente. Okay? Então vocês sabem, né, que nenhuma divisão pode ser feita por zero. Okay? Então eu vou dividir por zero. Olha o que acontece. Ó. A gente teve uma exceção e essa exceção não parou aqui no nosso cat. Foi embora direto.
Por quê? Porque eu disse que esse bloco só ia tratar exceções do tipo format exception. Okay? E se eu quiser tratar as duas, uma coisa que a gente pode fazer é pegar todo esse bloco cat aqui e criar uma cópia. Opa, acho que eu copiei errado. Vou criar uma cópia dele. Não tinha criado errado, né? Criei uma cópia dele. Percebo que agora eu tenho dois blocos cat e ele me dá um erro aqui, ó. Porque eu não posso ter dois blocos cat para o mesmo tipo de erro. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dividir. Então, este bloco cat aqui trabalha com format exception e este bloco cat aqui com exception, que é o mais genérico de todos. Então, se der format exception, ele entra aqui. Se der qualquer outro tipo de exceção, ele entra aqui no cat de exception. Okay? Então, o que nós vamos fazer aqui? No caso do format exception, nós vamos dar uma mensagem bonitinha para ele. Número em formato inválido. E aí a gente decide se a gente quer deixar. Eu acho que a mensagem em inglês não faz sentido a gente deixar. Esse aqui a gente pode deixar por enquanto, né? Vou tirar a mensagem e vou deixar esse aqui só para a gente perceber que ele realmente é format, tá? Depois, num cenário real, é melhor tirar. E aqui eu vou deixar um erro genérico. E no erro genérico, aí sim, acho que eu vou fazer assim, vai ficar melhor. Erro genérico e a mensagem. Aí eu posso tirar isso aqui, certo? Então, se ele for genérico, eu coloco aqui. Se ele for o específico, eu coloco esse padrão aqui. Lembrando que ele só vai entrar em um cat, tá? Ou em nenhum. E eu sempre tenho que colocar os mais genéricos embaixo e os mais específicos antes, porque ele para no primeiro que se enquadrar. Se você colocar isso aqui depois, ele já vai ter se enquadrado nesse e você não vai conseguir pegar o demais. Tá? Então, vamos ver como é que isso aqui fica. Então vamos lá, vamos colocar um número e vamos colocar um 0. E agora nós pegamos um genérico. Ó. Attempted to divide by 0. E a exceção, percebam que ela não é uma format exception. Ela é uma divide by 0 exception. Okay? Agora, se você forçar o lançamento de uma format exception, ele vai dar a mensagem adequada. Então vamos digitar qualquer coisa. Ele dá uma format exception e aí ele dá só a mensagem de número inválido. Então, beleza, era isso que a gente queria. Tá? Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai tratar especificamente essa divisão por zero. Né? Então, vamos olhar aqui, ó, o nome dela é Divide by Zero Exception. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar este bloco da format exception e vou fazer mais uma cópia e vou fazer mais um tratamento específico para mais um tipo de erro. O que vocês acham? Ele é mais genérico ou menos genérico? Eu entendo que ele é mais específico, ele é menos genérico, porque o problema de divisão por zero só vai acontecer se o número estiver no formato certo. Né? Então, eu entendo que ela deve vir antes. Então aqui a gente vai pegar exatamente, ó. Interessante que se você usar começar a digitar aqui, ó, já mostra para você, ó, divide by zero exception. E aí a gente pode dar uma mensagem mais bonitinha do tipo, não é possível dividir por zero. Okay? Isso permite, pessoal, que você faça programas muito mais limpos. Às vezes você pode totalmente ignorar a validação, né, quando isso
é uma validação só para garantir que a digitação, a entrada de dados está correta, você pode ignorar isso, né, deixar o seu programa mais limpo e usar um try-catch para pegar situações extremas onde isso não dê certo. Né? Então vamos ver agora se ele já conseguiu pegar a exceção da divisão por zero. Então, 3 dividido por 0, olha lá, bacaninha. Vamos ver se ele continua pegando a questão do formato. Continua. E será que ele continua pegando a exceção genérica? Bom, para isso a gente vai precisar de um outro tipo de erro. Né? Um outro tipo de erro que a gente pode gerar aqui é tentar gravar na variável decimal um valor que é grande demais para ela. Ele é um número, ou seja, não é um format exception, mas ele é um número que não cabe no espaço de armazenamento da variável decimal. Então vamos pegar e criar um número bem grande aqui. Ó. Esse número é maior do que o .NET vai conseguir gravar. Ok? Tanto que ele caiu aqui ó, no nosso bloco exception, né, ó, do erro genérico, e deu uma mensagem. O valor é ou muito grande ou muito pequeno para o tipo decimal, ok? E aí ele te dá um erro do tipo overflow exception. Então, este cara aqui é o erro que vai dar quando tiver um estouro do tamanho de armazenamento da variável. Eu entendo que ele está aqui, né? Ele é um número, mas é um número que ele não consegue armazenar. Eu colocaria aqui, ó, esse catch, tá? Então, vamos lá. Vamos colocar ele entre o divisão por zero e o formato. E vamos colocar lá o nosso overflow exception, ok? E a gente vai dar uma mensagem de erro bonitinho. Eu vou chamar somente de número inválido, mas vocês podem pensar numa mensagem mais bacanuda aí para o usuário, ok? Vocês percebam que eu posso fazer o que eu quiser aqui, não somente dar uma mensagem, tá? Posso gravar isso num arquivo texto para fazer um log de erro, posso mandar um e-mail para um monitoramento, enfim, tudo que você imaginar. Posso desfazer uma ação que foi iniciada e não terminou. Qualquer tipo de coisa você pode programar dentro da lógica do seu programa. Então, vamos ver agora se ele já está pegando a exceção específica para o overflow. Então, vamos colocar aqui um número grande. Ok. Acho que não ficou grande o suficiente. Agora ficou, ó. Foi 1 de diferença. Eu consegui criar um número muito grande, mas ainda grande o suficiente para caber na variável. Agora sim, com o maior, ó, pegou overflow exception e funcionou normalmente a exceção tratada, ok? E agora a gente parece, né, que isso terminou, mas ainda tem mais um tipo de exceção que pode acontecer aqui, que são exceções que você, como programador, pode definir. Então, digamos, por exemplo, que nesse programa você não quer nem que x nem que y seja negativo. É uma ação totalmente válida para a linguagem de programação, mas para a sua lógica do seu programa, não. Então, o que você pode fazer? Você pode usar esse mesmo sistema de exceção para controlar isso dentro do seu programa. Então, assim como quem programou lá a função toDecimal da classe convert conseguiu lançar uma exceção para você capturar aqui com catch, você também consegue usar sua própria exceção e fazer um tratamento de try-catch com ela. Então, a gente pode fazer aqui, ó, por exemplo, um teste que vai nos garantir que se x for menor que 0 ou y for menor que 0,
eu quero que isso dê erro, eu quero que isso seja uma exceção, porque para o meu negócio isso está errado, ok? Para a minha regra isso está errado. Não é nenhuma limitação da linguagem, uma limitação do meu software que eu estou impondo. Então, como é que eu faço para lançar uma exceção? A mesma coisa que está acontecendo aqui dentro da TwoDecimal, né? O que se faz? Você usa o comando throw. Throw é lançar em inglês, tá? Então, você vai criar uma nova exceção e aí você pode simplesmente usar isto aqui, throw new exception, ele vai criar uma exceção genérica, totalmente genérica. Vamos ver como é que isso vai ficar? Então, para que essa exceção ocorra, eu tenho que digitar um dos dois números negativos. Olha lá, ó. Totalmente válido isso aqui antes, mas agora o que aconteceu? Deu um erro genérico do tipo exception, né? Mais genérico possível com a mensagem padrão dele. A gente pode customizar essa mensagem passando ela aqui, erro persona, vamos colocar uma mensagem para ele: são aceitos somente números positivos ou zero. Ou não aceito números melhor, né? Não são aceitos números negativos. Ok? Vamos ver como é que ele fica agora nessa situação. Ele ainda tem que dar um erro genérico, né? Eu tenho que capturar ele no genérico, porque ele é um exception, mais genérico possível. Olha lá. Mas agora, essa exceção saiu com a minha mensagem. Negativos. Okay? E não com aquela mensagem genérica. Porém, melhor ainda é você usar uma exceção que tenha um tipo que outros programadores já conhecem, eles vão conseguir tratar. Então, para essa situação, a gente poderia, se a gente quisesse, a gente poderia lançar um divide by zero exception aqui, tá? Ok? Funcionaria normalmente, ok? Porém, isso não faz sentido, né? Não é esse o erro que aconteceu. O erro que aconteceu é a gente recebeu um valor que não é o tipo de valor que a gente gostaria. Tá? Geralmente, para esse tipo de situação, a gente lança uma argument exception. Então, os valores os quais eu preciso para fazer o meu processamento, os meus argumentos, não correspondem à realidade. Então, esse é a semântica da argument exception. E aí você vai ter algo bem mais bonitinho. Tá? Existem outras que você pode utilizar, então é legal dar uma estudada nas possibilidades de exceção do .NET, e sempre existe a possibilidade de você criar a sua própria personalizada, porém você vai precisar do conhecimento de criação de classes, tá? E de herança de classes para conseguir fazer isso. Então vamos ver como é que ficou aqui nessa situação. Ainda a gente só tem o cat genérico, né? A gente não tem cat para argument exception. Mas vamos ver como é que ficou. Então, vou colocar 1 e menos 5, ok? Ele ainda caiu no nosso tratamento genérico, porém com a mensagem que a gente mandou e com o tipo certo. Agora, com o tipo certo, eu consigo fazer um tratamento específico. Eu entendo aqui que um erro de argumento, ele vai... O formato deu certo, ele não estourou aqui, né? Antes da divisão por zero. Está tudo certo para a linguagem, né? Ele é mais genérico, mais específico nesse caso, né? Argument exception. E aí eu vou dar aquela mensagem. Eu posso ou usar aqui aquela xmessage, ok? Então eu repasso a mesma que, opa, lugar errado, né?
aqui, eu posso repassar exatamente do jeito que ela veio, ou eu posso, na verdade, não mandar isso aqui, deixar ele mandar com um texto padrão, mas na hora de mostrar para o usuário, eu dou uma mensagem, cadê? Aqui, ó, específica para o meu usuário, tá? Então você escolhe. Você pode inclusive fazer as duas coisas se achar melhor. Então ele vai estar tanto no message quanto exibido para o usuário aqui. Você decide o jeito que é melhor para o seu problema, para a sua situação, tá? Vamos ver agora se o nosso programa faz ainda todos os erros que a gente tentou. Então vamos ver o primeiro, número em formato inválido. Aliás, antes disso, o que eu vou fazer? Eu vou tirar essas exibições do tipo, porque nessa altura do campeonato a gente não precisa mais, né? Vou deixar comentadinho aqui, deixar exibindo só a mensagem, que vai ficar bem mais bacana. Então vamos lá. Primeiro problema. Sim. Agora o que aconteceu? Como eu tirei a referência à variável EX, né, ela parou aqui de funcionar o programa, né? Ela passa a te dar um aviso de que a variável existe, mas nunca foi usada. E você pode, então, removê-la, né? Onde você não vai usar, você remove do cat e deixa somente o nome da exceção que você está tratando, tá? Aqui, na exception genérica, a gente está usando, então a gente mantém, tá? Vamos ver se saiu essa... Deixa eu cancelar o programa, rodar novamente, para que ele não dê essa mensagem de warning, bem feia aqui, né? A gente não quer que o usuário nenhum visualize isso. Beleza. Então vamos pegar o primeiro, que é o format exception. Tudo tranquilo. Vamos pegar o segundo, que é, depois do format, foi o overflow. Então vamos digitar um número gigantesco aqui. Opa, não ficou grande o suficiente. Agora sim, deu número inválido. Vamos pegar o argument exception, que foi aquele que nós forçamos não aceitar número negativo em nenhum das duas variáveis, maravilha, e o divisão por zero, que é no caso de eu ter zero no y, ok? Beleza, então a gente conseguiu fazer o nosso programa tratar todos os tipos de erro. Vou fazer uma limpezinha aqui, vou deixar os comentários caso a gente precise disso depois. Na verdade, vamos fazer assim, fica mais bonito. Eu vou tirar este, vou tirar daqui, até porque se alguém descomentar isso vai dar erro, porque o EX não está aqui mais. Bom, então a gente conseguiu tratar todos os tipos de exceção, inclusive exceções que nós lançamos manualmente, ok? Com múltiplos catches, e a gente tem um programa que não dá erro, ok? A não ser que ele dê erro nesta linha aqui, o que só vai acontecer se você não tiver memória, ok? Ou que ele dê erro no write line, que só vai acontecer se tiver algum problema no terminal do Windows. Se você quiser que esses dois ainda estejam, você pode escrevê-los dentro do bloco try catch, sem nenhum problema, ok? A última coisa que eu quero mostrar aqui sobre tratamento de exceção é que nós tratamos todos os erros que a gente sabe o que fazer com eles. Mas aqui ainda pode acontecer erro que eu não sei o que fazer com ele. Tá? Ele está genérico porque eu não sei, eu não consegui descobrir mais nenhum tipo de erro possível. Tá? O que a gente pode fazer é querer que, caso ele dê algum desses erros que eu não sei tratar, ele continue dando erro no programa. Okay? Ele dê a mensagem e continue dando erro. Tá? Então,
Se eu quiser que nessa situação aqui o programa quebre mesmo, ele realmente continue quebrando, o que eu posso fazer? Eu posso fazer aqui, então, um throw e relançar a própria EX, ok? EX é uma exceção, então eu vou lançar a própria, ok? Então ele vai continuar a dar erro. Que erro? O mesmo erro de antes, só que eu consegui fazer alguma coisa antes. É óbvio que se eu colocar alguma coisa aqui depois, isso vai ser ignorado, porque o programa já não estará mais funcionando. Esta linha aqui vai lançar uma exceção que vai quebrar o programa. Então vamos conferir agora, só para ver. Aliás, eu não vou conseguir ver isso, né? Porque eu não vou conseguir ter uma exceção não tratada. O que eu vou fazer? Eu vou pegar a format exception e vou tirar o tratamento dela para quando der format exception cair aqui embaixo, tá, pessoal? Só para a gente conseguir visualizar essa situação. Então, eu vou dar um format exception. Aí percebam, ó, ele fez o nosso código personalizado e depois deu o erro que já daria de qualquer maneira, porque você disse para ele que o erro deveria continuar acontecendo. Aí ele acontece isto aqui e finaliza o programa. Okay? Então, é isso. Com isso a gente viu bastante coisa sobre o tratamento de exceções. Tá? Com isso vocês podem fazer tratamentos muito bacanas, muito complexos, muito bem trabalhados e conseguir ter o controle total do seu programa numa situação desse tipo. Então, muito obrigado e até a nossa próxima aula.